temos um estudo sobre as armas espirituais. Uma aprendizagem, como usar as armas espirituais já no site. E nós queremos reforçar hoje como usar as armas espirituais, mas vamos falar o porquê de usar as armas espirituais, uma vez que esse ensino já está gravado. O porquê de usar. Se quisermos tomar anotações, podemos tomar anotações de 1 Coríntios, no capítulo 15, de 1 Coríntios, no versículo 55 a 57. É bom ir fazer essa pesquisa. E temos também 1 Pedro, a primeira carta a Pedro, no capítulo 5 e o verso 6. Para dizer o quê? Que o inimigo anda ao nosso derredor a ver quem pode tragar. E porquê ao nosso derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos de Deus. Se os anjos de Deus acampam-se ao nosso redor, o inimigo anda ao derredor. Porquê é que o inimigo anda ao derredor? Não se aproxima de nós. O Senhor dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Salmo 91, como outras passagens bíblicas. E nós não podemos ficar por aqui, porque Deus já deu ordens aos seus anjos a nosso respeito, nenhum mal não acontece. Mas vamos aqui fazer uma pausa. Nós vamos ver, porque a Bíblia também é usada por adivinhos que usam muitas vezes a palavra de Deus no Velho Testamento. Nunca vão para o Novo. Porque os demónios estremecem ao nome de Jesus. E andam pelo Velho Testamento a usar a palavra de Deus para os interesses do mal. Como é que os anjos de Deus nos cercam? Nós podemos dar um exemplo. Nós, em casa, podemos colocar uma caneca em cima da mesa. Isto é um exemplo. Pode ser a caneca, podia ser outra coisa qualquer. Mas eu fiz esta experiência para visualizar esta passagem bíblica. Coloquei uma caneca em cima da mesa e coloquei um papel em cima dizendo a Igreja de Cristo. A caneca representa a Igreja. O que é a Igreja? A Igreja somos nós. Portanto, eu encontro-me ali, eu sou a caneca, ao meu redor fiz um cerco com copos. Então, o cerco eu coloquei em cima dos copos um papelinho dizendo Anjos de Deus. Depois, por fora dos copos, coloquei um garfo deitado e coloquei o adversário. O adversário de Jesus, o nosso adversário. Então, nós estamos aqui, somos a caneca. Os copos representam os anjos de Deus, estão ao nosso redor. E ao derredor encontra-se outro utensílio, como sendo um garfo, sendo outra coisa qualquer. Podia até lá colocar um guardanapo, mas um guardanapo seria mais à base de papel, e então queria utilizar utensílios mais visíveis. É isso que nós podemos experimentar.
e começarmos a ver, se eu estou aqui, no meio, e os anjos de Deus estão ao meu redor, o inimigo nunca me vai tocar. Então, o maligno nunca toca. Mas depois, experimentamos. Eu vou a um copo e arrumo o copo para o lado e dou espaço para o garfo poder entrar e chegar à caneca. Porquê? Porque nós, muitas das vezes, deixamos uma brecha para o inimigo entrar e ele entra e culpamos Deus. Mas Deus é tão misericordioso que nós colocamos-nos diante dele, prostrando-nos, pedindo-lhe perdão por tão grande falha que fizemos inesperadamente, involuntariamente. Porque, por vezes, podemos ter um pecado involuntário, inesperado. E Deus é misericordioso para nós, diante dele, nos prostrarmos, pedindo-lhe perdão, que não quero voltar a fazer o que fiz. Ele está aí para nos responder, de imediato. Fecha o cerco, retira o inimigo e coloca lá um anjo. Muitas das vezes pedimos um favor a Deus. Deus envia um anjo com o favor e nós já não estamos na posição certa, já deslizamos. Ou porque fomos murmurar de alguém, ou porque fomos zombar, fomos criticar, fomos fazer uma maldade intencional. Temos de ter muita atenção às intenções do nosso coração. Então, Deus não vem fechar essa porta, não vem colocar o anjo no lugar certo para nos guardar. Portanto, somos nós que saímos debaixo da presença divina, somos nós que voluntariamente quisemos proceder assim. Alguém me fez mal, eu vou-lhe pagar o mal com o mal, eu vou-me vingar. Isso não é uma pessoa que está debaixo das asas do Altíssimo. Nós estamos a aprender, porque todos viemos da origem do mal. E quando eu digo todos viemos da origem do mal, eu sei que ninguém diga que não é assim, porque todos somos. E eu, antes de ver esta verdade e conhecer bem esta verdade, eu achava-me por mim que não tinha má intenção contra ninguém, não fazia mal a ninguém com má intenção, mas eu acabava por, sem perceber, vingar-me. E estou a lembrar-me de uma certa vizinha que eu tinha, os vizinhos que eu tinha, e que tinham ali uma certa... Portanto, houve ali uma pequena chatice com os vizinhos e o quintal era encostado e eles tinham videiras a fazer a separação do terreno. Videiras de vinho, de uvas. E eu fui incentivada por alguém, que eu não quero aqui nomear quem, mas alguém que tinha entrado na minha vida, muito próximo de mim, que vivia de vinganças e que me incentivou a uma certa maldade. Quem percebe de agricultura pode entender que há aquelas couves altas que nós colocamos na terra, que é de onde nós tiramos as folhas para depois fazer o caldo verde. E nós, colocando essas couves pequeninas da terra, elas vão crescer, vão dar
aquilo que se chama um horto, bastante alto, vai dar a altura de uma videira. E incentivaram para eu ir fazer isso. E eu coloquei do meu lado, encostado às videiras, eu coloquei essas couves. Então, isto iria prejudicar um bocadinho as videiras. Isto é uma maldade intencional. Mas como de manhã alguém lá chegou da minha casa e viu que algumas couves tinham sido puxadas para cima, para não apanharem raiz. E vejam o que é que o inimigo nos coloca logo na cabeça. A astúcia do inimigo. Há uns alfinetes, que são os alfinetes que têm uma cabecinha na ponta, e fui colocar um alfinete de onde a onde nos troncos dessas couves, que se alguém as fosse puxar, ia espetar-se. Isso nunca se faz. Nunca se faz. Eu nunca mais me lembrei, mas nesta mensagem estou-me a lembrar dessa maldade que realmente foi. Arrependi-me na hora, mas já estava feito. Isto é maligno. Isto é maligno. Porque os meus vizinhos, eu sempre me dei bem com eles, e quando, desde criança, e quando, portanto, posso dizer, quando me casei, havia maldade no coração da pessoa que estava comigo e me incentivou e eu fiz. Portanto, eu achava que eu era uma boa pessoa e eu achava ali que estava a vingar-me, porque isto tudo por causa das terras. Agora me estou a lembrar que diziam que quando eles iam cavar as videiras, que cavavam e puxavam a terra para o lado deles, e então queriam fazer ali uma barreira. Isto é muito mau. Mau é mau, não tem outro nome, é maligno. É verdade que eu andei perturbada ao ponto de apanhar um esgotamento. Isto com os meus 20 e poucos anos. E mais tarde, pronto, reconheci que realmente, mais tarde, passado anos, depois de conhecer a verdade do Evangelho de Cristo, é que comecei a verificar o mal que eu fiz. Isto é gravíssimo. Isto, até nomear essa situação, me sinto mal. Mas ao escrever, ao gravar esta mensagem, o Senhor me está a trazer para a luz o mal que eu fiz. Isto é pagar o mal com o mal, e não era pagar o mal com o bem. Portanto, as Sagradas Escrituras levam-nos a nós conhecermos, a reconhecermos o que fizemos. E depois, o que é que a Bíblia, as Sagradas Escrituras nos dizem? Tudo no Novo Testamento, que nós estamos a citar o Novo Testamento. Quando diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aqui está. Há o poder da morte e há o poder de Deus. O poder de Deus, ele tem o poder da morte e da vida na mão dele. Quer dizer que quando alguém parte com o coração limpo, com Jesus no coração, que é o coração puro, essa pureza de fazer o bem, do amor, Deus é por nós, já no maligno não nos pode tocar. Se nós formos fazedores do bem, quem nos fará mal? E há o poder das trevas, que é mesmo o poder da morte,
que aquela morte que ceifa uma vida para levar direto ao inferno. Mas graças a Deus que nós temos um sumo sacerdote diante do Pai, um advogado diante do justo juiz, para aqueles que já têm, que se apresentam diante de Deus com o coração lavado, o coração purificado de qualquer maldade. Aí a morte não tem poder sobre aqueles que já têm o coração lavado. Não adianta nós queixarmos de alguém, a culpa é do outro, é sempre do outro. Nunca analisamos a nossa própria vida. Estou a falar quando estamos na velha natureza. Quem já está dentro do conhecimento, quem já ouve as mensagens para a lavagem, como Jesus diz, aqueles que já estão lavados pela palavra, ainda está a tempo de se arrepender, e o arrepender não é pedir perdão a Deus e está pronto, noutra situação qualquer, fazer o mal. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é estarmos atentos às nossas ações, às nossas atitudes para com o nosso semelhante. E assim nós cumprimos o mandamento de Deus, que diz amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso semelhante como a nós mesmos. Custa muito? Não, não custa. Nós fomos gerados do pecado e sabemos que o pecado entrou por Adão. Por Jesus entrou a vida. O ladrão veio a matar, roubar e destruir. E o ladrão só mata e rouba quando pode ter uma brecha, tem uma brecha para entrar, que os anjos de Deus não estão lá. Queremos uma vida saudável, nós queremos uma vida como o Senhor nos apresenta. Então vamos lavar o nosso coração para que os anjos de Deus estejam ao nosso redor. Nós, se vamos a correr para uma vingança, para uma maldade, para correr, para falar da vida alheia, porque temos que ter muito cuidado com a nossa língua. Alguma coisa que nós sabemos é melhor de mal, é melhor parar e orar, então ir queixar-se. Este é o Evangelho de Cristo. Este foi o Evangelho para o qual eu abracei. E todos querem. Muitos querem ter os dons do Espírito, mas os dons levam-nos a realmente uma mudança radical da nossa velha natureza. Vamos fazer uma análise à nossa vida, vamos ver onde é que o inimigo está a roubar e vamos nos converter ao Senhor. Sem conversão não há verdadeiramente a bênção de Deus. Vamos nos manter fiéis a Deus, vamos nos manter fiéis ao nosso semelhante. Aquilo que nós queremos que nos façam a nós é aquilo que nós vamos fazer aos outros. Fazer aos outros aquilo que quereis que os façam a vós. E te agradecemos, Senhor, por esta rica mensagem. Que a tua mensagem, a tua palavra tem uma riqueza inagualável. E nós queremos agradecer-te pela oportunidade que ainda nos dás neste tempo presente de podermos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e podermos apresentar-nos diante de ti lavados e purificados. Senhor, nós queremos te agradecer pelo mover do teu Santo Espírito e pela tua criação, que seja abençoada não só a humanidade, mas tudo que tu criaste, Senhor. Que haja uma reconciliação verdadeira contigo e o amor de Cristo se espalhe em todos os cantos da terra, salvando, libertando, curando, trazendo ao arrependimento toda a humanidade,
praticando obras dignas de arrependimento. Em nome de Jesus, nós estamos gratos a Ti e te agradecemos, Senhor Jesus. Não temos palavras, mas Tu sondas cada coração e vais buscar a nossa gratidão lá do fundo do coração por tudo o que fizeste por nós, por esse amor tão grande, tão profundo. És um Deus vivo e real, tudo vês e tudo sondas. Estamos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que nos tens dado e pedimos-te perdão, Senhor, por nós e por todos os pecadores. Ajuda-nos a pagar o mal com o bem. O que Tu dizes na Tua palavra, que assim amontoamos brasas vivas na cabeça do nosso inimigo. Eu quero Te agradecer em nome de Jesus. Amém.